Glória a Deus. Saúde os irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Amém, irmãos? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus? Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos em que, na humanidade, nós estamos vendo muitos conflitos do vírus, conflitos familiares, conflitos com relação ao pecado, conflitos com relação a como nós devemos nos proceder diante de situações difíceis. E hoje nós estivemos aqui meditando, né? Eu fiz a leitura no Salmo 23, o pastor Eduardo fez a leitura ali em Isaías, ou em Salmo 51, que fala da vida de Davi, que estava clamando por misericórdia a Deus, devido à situação que ele vivia no pecado. Nós vimos também em Romanos 12, o nosso presbítero Silvio, lendo passagem de Romanos, capítulo 12, e Romanos 12 fala para nós sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vocês percebem que no Salmo 23 fala sobre a nossa dependência de Deus. No Salmo 51 fala da misericórdia de Deus. E em Romanos 12 vai falar sobre o sacrifício e ação no fruto do Espírito. Só que se nós não soubermos lidar com essas situações que nós vivemos, por exemplo, há situações que vem o taifu, furacão, né? Eu já tive que participar de vários cultos, pessoas falam, furacão. E eu ultimamente, eu não estou muito com medo do furacão. Eu oro, né? Sempre eu oro para Deus, porque quando me vem o furacão, já dentro da minha mente, do meu entendimento, vem aquela passagem lá do Paulo, no meio daquele taifu, né, do Euroquilão, em que as coisas pareciam que tudo ser destruído. Quando eu passo por um terremoto, já me vem o Salmo 46. Então, o que é as armas da nossa milícia? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Mas conforme aquilo que você alimenta, ela pode ser uma casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Se você colocar os seus pensamentos naquilo que é ruim, que tipo de fortaleza vai criar dentro de você?
Irmãos, vai criar a fortaleza do medo, vai criar a fortaleza da discórdia, vai criar a fortaleza de que eu não tenho mais perdão, vai criar a fortaleza do ódio, vai criar fortalezas carnais que não agradam a Deus. O diabo, ele é especialista, conta-se, não conto, mas também está na realidade. Um certo senhor falou assim, ó, o touro morre porque ele mira o alvo errado diante do toureiro. Porque ele olha para a capa, não é? Mas o toureiro fica do lado. Na hora que ele chega, ele... né? E às vezes, nós, não olhamos para o alvo certo. E a Bíblia está falando, ó, as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade. Então Satanás, ele é o toureiro. Muitas vezes é o toureiro que coloca lá o alvo errado para as pessoas ficarem olhando. Aquilo que chama atenção, ele coloca uma capa na frente, mas depois o toureiro, quando o touro passa, ele mete a espada para matar. E a finalidade de Satanás é o quê? Matar, roubar e destruir. Ou seja, os discípulos do inimigo vai ter essa finalidade. Por isso que vocês estão vendo cada vez mais aumentando o número de gente que rouba, de gente que destrói a vida dos outros, de gente que quer matar, não é isso? Por quê? Está se alimentando das coisas que não agradam a Deus. Então, que tipo de arma é a arma que faz o crente vitorioso? Qual é o tipo? Nós já estamos lendo. A palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra tem autoridade sobre o toureiro, o inimigo. Porque no nome do Senhor nós temos autoridade para expulsar o quê? Os demônios. Então, o Senhor tem nos chamado para usar as armas certas. Quais são as armas? Por exemplo, se surge um problema agora do corona, qual é a arma que você está usando? Qual é a arma que nós estamos usando? Eu sei, irmãos, nós temos que ter prevenção. Não é errado. A Bíblia fala vigiai e orai. Nós temos que ter a vigilância. Só que também, isso também não pode deixar a gente em pânico. Porque se deixar em pânico, já não está fazendo bem. Isso aí cria uma fortaleza dentro da pessoa, que a pessoa vira né? É que nem aquela pessoa que fica assistindo o jornal só de morte, né? Bandido. Tem gente que assiste tanto esses programas assim que fica com a síndrome do pânico. Davi, ele pecou, sim ou não? Pecou, errou. Foi um erro grave. Mas só que ele buscou a Deus. Por isso que nós temos que buscar a Deus. Buscar ao Senhor, porque é dele que vai vir a melhor resposta. Do Senhor vem a melhor resposta. Porque se ele fosse para o homem, talvez o homem não ia entender. Mas Deus é misericordioso e ele compreende a todos,
Sim ou não, irmãos? O grande problema que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é que a gente muitas vezes usa a ferramenta errada. Não é? Tem gente que, quando não tem aquela ferramenta certa, né, vai tirar, às vezes usa até a faca, né, e acaba quebrando o bico da faca para tirar um parafuso, né? Na verdade, quem já usou a faca quebrou a faca porque usou a ferramenta errada. A faca é para né? Então nós temos que saber que armas que são as armas que temos que enfrentar. Porque senão você vai ficar em pânico. Outro dia o irmão falou assim, mas o senhor vai tomar vacina? Eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada? Você já tomou vacina? Né? Quando a gente é criança, a gente toma muita vacina, né, irmão? Sim ou não? Eu falei assim, eu vou até tomar, porque a Bíblia também fala, se você está com sinceridade no coração, Deus é poderoso para proteger, sim ou não? Então, se tomar ou beber alguma coisa mortífera, também não vai lhe fazer dano algum, né? Então, você não está fazendo por maldade, a gente está... Porque quando eu aceitei Jesus, tinha vários testemunhos de gente que colocava veneno no bentô do outro, né? De tanta raiva, né? Falou, agora ele é crente, então vamos jogar veneno na comida. E o irmão lá pegou e comeu a comida. Só que antes ele fez a oração e não aconteceu nada com ele. Mas ele nem estava sabendo que aquela comida tinha veneno. Teve um testemunho que foi até a mãe que colocou lá, porque estava com tanta raiva o inimigo, que vivia na bruxaria, né? E o diabo é terrível. Ele usa as pessoas para matar, roubar e destruir. Parece que é brincadeira, né, irmãos? Mas não é. Eu escutei. E eu vi também pessoas que se libertaram das coisas da bruxaria, né? Falando o que é que o diabo pede para eles fazer. É um absurdo, irmão. É colocar galinha lá, matar, e às vezes... No passado, né? Vocês sabem que tem alguns adoradores de deuses que mandavam até matar criança. Então o inimigo, ele quer matar, roubar e destruir. E às vezes nós estamos usando a ferramenta errada. Então a ferramenta, quando você tem um problema, nós temos que usar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é obra da carne, é do Espírito, é inspirada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Davi focou no lado certo, ele recebeu o perdão de Deus. Nós também temos que fazer o mesmo, meus irmãos. Nós temos que, numa situação dessa, como nós estamos vivendo hoje, nós temos que olhar para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali naquele Salmo, abra sua Bíblia lá no Salmo 23, nós temos ali Salmo 23. Nós temos ali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê que o seu Senhor é isso? Ele é seu pastor? E que nada vai te faltar? Né? Então aqui fala Jeová, ele é meu pastor. Agora aqui está o momento que todo mundo gosta, né? Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas têm dificuldade de tomar água quando ela está muito movimentada. Aí o pastor tem que levar as ovelhas
para um lugar onde que as águas estão tranquilas. Levando a essa passagem de águas tranquilas, nós encontramos vários discípulos em águas turbulentas, águas que estavam com ventos fortes. Vocês lembram aquela passagem que fala que o Senhor falou assim, olha, passemos para a outra margem. Aí eles entraram dentro do barco, não foi? O que aconteceu no meio? As águas estavam tranquilas? As águas estavam agitadas. Então tem momentos que você que aceitou a Jesus, nós que aceitamos a Jesus, estou falando muito baixo, irmão? Dá para escutar? Então, quem foi que chamou para passar para o outro lado? Jesus. Não é porque Jesus chamou você e eu que as coisas vão estar tudo calma. Muitas vezes o Senhor vai permitir com que venha uma tempestade para você crescer na fé. Para você amadurecer. Às vezes é na prova que o crente amadurece. Né? E é na prova também que Deus sabe o que tem dentro do nosso coração. Se a gente vai murmurar, se a gente vai reclamar. Porque lá em Deuteronômio 8:2 fala, né, que o Senhor permitiu que ele passasse pelo deserto, o povo, para saber o que estava dentro do coração. E o que estava lá no coração dos discípulos? Era o medo. Aí ficaram lá todo mundo com medo. Né? Foi a filha do irmão que louvou, né? Qual foi o louvor que ela louvou, irmão? Hã? Não se preocupe, né? Você viu? Tá tudo dentro da mensagem. Não se preocupe. E eles lá na maior preocupação, o Senhor nos trouxe até aqui para morrer aqui afogado, e o Senhor lá bem tranquilo lá. Vocês perceberam que eles estavam usando a ferramenta do desespero, não da fé, da confiança, de que aquele que chamou é poderoso para nos guardar. Às vezes o pessoal fala, pastor está viajando muito, está andando muito. Eu falei, eu faço a minha parte. Eu estou pedindo a Deus graça, uso máscara, tento fazer a minha prevenção, mas eu estou na mão de Deus. Eu procuro pedir a Deus, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, me dá graça, me protege. Porque não é fácil, eu não estou vendo. É uma coisa que eu não estou vendo. Né? A não ser que você tenha um olho de microscópio, né? Mas ninguém tem olho de microscópio aqui. A gente tem o olho normal, né, Eduardo? Que quem enxerga muito profundo assim, você tem que colocar para ver um vírus, né? Tem que colocar no olho mais apurado, né? Ou seja, colocar o olho no microscópio para você ver. Mas a gente não tem, então se o Senhor não guardar a cidade, envolve vigia a sentinela, não é isso? Então aqui, todos nós queremos águas tranquilas. Eles estavam lá na água agitada, não conseguia enxergar o poder de Deus. Mas aí o Senhor fala, quieta, aquietou. E eles falam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. As águas ficaram tranquilas. E aí eles começaram a entender a grandeza de Deus. Amém, irmãos? Eles receberam o refrigério? Sim ou não? As águas ficaram tranquilas? Então esse versículo se cumpriu ali. Né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. E nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar das coisas de Deus. Nós precisamos nos alimentar das coisas que agradam ao Senhor. Amém, irmãos? E o Senhor, Ele é o Jeová Rafá, né? Ele é o que livra, é o que dá a bênção. Amém? E aí no terceiro fala assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, Ele também é o seu Deus, que pode dar o refrigério
para a sua alma. Então, meus irmãos, nós temos que usar a arma da palavra. É o Senhor que vai nos prover, é o Senhor que vai, né, nos dar o refrigério, é o Senhor que pode acalmar também as águas que estão agitadas. As águas que estão turbulentas. Então o Senhor é a sua justiça também. E a palavra de Deus diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Perceberam, irmãos? Mas a maioria quer ficar, né, nas águas tranquilas, quer deitar. Mas Deus é poderoso para fazer você descansar bem. Mas há momentos que você tem que andar, porque senão você para. Olha, a vida de Elias, nós falamos semana passada, aqui, Elias, quantos conhecem a história de Elias? Nós estamos estudando, né? Fala dos profetas de Baal e de Aserá. Ou Acera, sei lá. E ali, diante daquele desafio dos deuses, falou: vocês fazem o seu sacrifício, eu faço o meu, e vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. O Deus que eles serviam, ficaram lá pulando, né? E aí não teve resposta. Se cortaram, né? E não aconteceu nada. Aí Elias clama a Deus. E Deus responde com fogo. Então Deus responde ou não responde? E eu tenho clamado, depois que nós estamos estudando, né, nessa escola dominical, que nós devemos nos levantar como Elias e Eliseu, irmãos. Nós estamos diante de muitos desafios. E se Eliseu pediu porção dobrada para Elias, e Deus deu para ele, tanto é que, segundo os cálculos, foram 13 entre profecias e milagres operados na vida de Elias, e 26 quando foi com Eliseu, entre profecias. E naquele tempo, Elias foi levantado por Deus, e as respostas eram rápidas, porque Elias foi um profeta que, quando profetizava, as coisas aconteciam muito rápido. É diferente de Daniel. Daniel, as revelações são mais a longo prazo. Tanto é que tem muitas coisas que ainda não se cumpriu. Está para se cumprir. Então, vocês vejam bem, meus irmãos, nós precisamos crer que o seu Deus e o nosso Deus, ou o nosso Deus, é o Deus que nos dá a resposta. É um Deus que, quando você está no vale, a vara e o cajado vai estar consolando você, mesmo diante do vale da sombra da morte. Outro dia eu falei para os irmãos, né? Nós pregamos aqui sobre aquelas duas dimensões. Quem estava nesse culto? Vocês não estavam? Só é que tinha pouco, né? Nós falamos sobre a dimensão espiritual e a dimensão terrena. O início da obra na humanidade havia comunhão da dimensão celeste com a dimensão terrestre. Sim ou não? Deus falava com o homem entendia. Mas aí veio o inimigo. O inimigo, o que ele fez? Você come aí que você vai ficar igual a Deus. E aí, comeram do fruto. E aí o que aconteceu? Aquela comunhão do celeste e do terrestre se quebrou.
se quebrou. Aí Jesus vem no novo, faz o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, toma sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, conforme Isaías 53, e se torna o mediador de uma nova aliança. E ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que a pessoa que quer voltar novamente a ter a comunhão celeste, ele precisa aceitar a Jesus para que a pessoa venha ter uma, né, essa comunhão com Deus. Né? Então Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então nós estivemos meditando o porquê que muitas pessoas estão fragilizadas nesses últimos tempos. Porque estão vivendo mais na dimensão terrestre do que na dimensão celeste. Aí o Senhor me levou, né, a palavra de Paulo, né, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo e morrer é ganho. E que o desejo dele era ir para o céu, para estar com o Senhor. Ele falou, olha, isso me traz muita alegria. Mas eu vejo que há uma necessidade de eu ficar mais um tempo aqui com os irmãos. Mas o meu desejo é estar lá. Paulo não tinha medo de morrer. Aí eu fiquei pensando, por que Paulo não tinha medo? Porque Paulo, em Atos capítulo 9, ele teve a sua primeira experiência com os céus abertos. A luz de Deus brilhou nele. E o Senhor falou com ele. Falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, ele teve uma experiência com o celeste. Aí mais para frente, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vemos ali Paulo sendo arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Mais uma vez, a experiência na dimensão celeste. A maioria daqueles servos de Deus, no passado, suportaram as provas porque eles aguardavam uma melhor, que era do alto. Aí eu citei o exemplo lá. O Senhor poderia ter tirado o ladrão da cruz? Sim ou não? Mas o que ele falou que era melhor? Ele não falou que é assim, né, nessas palavras, eu estou parafraseando, né? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas Deus poderia falar assim, não, vamos sair daqui, nós vamos ressuscitar e vamos viver mais um pouquinho na terra aqui. Verdade ou não é? Poderia. Mas ele falou, olha, o melhor está lá em cima. É isso que deu a entender nessa passagem. Falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. E o Senhor fala, buscai primeiro e a sua e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, para colocar mais assim, conteúdo nesse assunto, né, nesse ponto que nós estávamos colocando, a gente lê lá Hebreus capítulo 3, versículo 1. Quem pode ler para nós? Hebreus 3 e 1. Então nós temos o quê? Que vocação que é nossa?
Vocação celestial, irmãos. É um chamado, por isso que o crente, meus irmãos, quando ele prega, você sabe, os ganhadores de alma, eles se preocupam em levar a mensagem para que a pessoa vá para o céu. Não é isso? É certo que Deus levantou lá o Lázaro, mas ele falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque o principal é a vida eterna. Mas Deus ressuscitou o Lázaro. Mas o que o Senhor quer verdadeiramente, meus irmãos, é que a nossa vida venha ter essa abertura nessa dimensão celeste. Aí o Senhor me levou lá para aquela experiência lá de Isaías, capítulo 6, que fala da experiência de Isaías. Alguns teólogos acham que Isaías foi chamado ali, mas eu creio que Isaías já foi chamado desde o capítulo 1 ali, e já tinham chamado de Deus. Mas isso aí também não. Mas o fato é que quando você lê essa passagem, você vê que Isaías vê o alto e sublime trono. E depois ele fala assim, eis que eu sou um homem de lábios impuros. Perceberam que ele estava na carne? Perceberam que ele estava na dimensão? Ele estava na dimensão terrestre ou na dimensão celeste? E aí o que aconteceu? Ele pede, né, misericórdia, fala assim, ó Senhor. Né? Aí o Senhor manda lá um serafim com a brasa e toca. E aí depois qual é a resposta dele, Eduardo? A quem enviarei? O que ele disse? Quantos estão dizendo, eis-me aqui, Senhor? Perceberam que são poucos os que estão dizendo, eis-me aqui, Senhor? No meu tempo, era assim, né? A gente ficava cheio do Espírito Santo, e falava, eis-me aqui, Senhor. Por isso que eu hoje entendo por que o Senhor falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque depois dali parece que eles perderam a vergonha, eles até morriam pela causa. E o Senhor permitiu que aquele povo, os primeiros discípulos, fossem perseguidos. E eles foram perseguidos, irmãos. Alguns foram até cerrados no meio. Aí quando você abre lá para Hebreus, capítulo 11, abra sua Bíblia lá, Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, quem pode ler lá para nós? Hebreus 11 e versículo 6. Sem fé é impossível, você tem que ter fé em Deus, amém? Se você não tiver fé, você vai... Agora lê lá o 12 e o 13, Otamil. É que eu fico sem óculos, começa a ficar embaçado, eu prefiro ficar na minha mente mesmo. Mas lê lá. Hã? Vocês morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam que estão procurando uma pátria. Qual pátria que é? Pode continuar. Porque os que falam desse modo manifestam que estão procurando uma pátria. E se na verdade se recaçam daquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Pode continuar. Mas agora, aspirando uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto esse preparou uma cidade. Ó, Hebreus 3 e 1 fala a vocação celeste. O que é que eles almejavam? Qual pátria?
Mas se eles quisessem ter voltado, eles poderiam ter voltado. Não é isso que está falando? Mas agora eles são representantes da pátria celeste. Então o desejo dele é a pátria celeste. Eu havia pregado isso aqui outra vez, porque um dia de oração lá na sede, Deus falou comigo, por que tem muito crente que está fraco? Porque eles estão vivendo como Isaías, na primeira fase, mas na dimensão terrestre. E estão esquecendo da celeste. Os valores estão mais no terrestre ou no celeste? Hein? Aí quando nós estudamos sobre os profetas, né? Nós estamos estudando sobre o profeta e os reis. Quando Elias queria mostrar o celeste para o povo, e veio a revelação do celeste, o fogo desceu, sim ou não? E depois ele pega e profetiza que haveria chuva. Veio chuva? Olha só. Deus estava querendo mostrar para aquele povo que eles têm que, olha para cima, olha para o alto. Mas aí ele entrou em depressão, por quê? Porque ao invés de Acabe e Jezabel olhar com os bons olhos para o alto, eles olham para o homem. Vamos matar esse homem. Aí Elias entra em depressão. Você sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Que às vezes você faz, e às vezes o povo não entende. Por exemplo, quantos milagres Deus já operou aqui? Deus já operou alguma coisa na sua vida? Foi de bênção? Sim ou não? Mas a gente tem facilidade para esquecer. Olha só o povo lá, quando saíram do Egito, ficaram lá de frente do Mar Vermelho, lá na frente do Mar Vermelho, ficaram murmurando contra Moisés. Moisés buscou o celeste ou o terrestre? E o que o celeste falou para ele? Você percebeu? Não é ficar parado dormindo. Diante dos grandes desafios, você não pode parar. Você tem que olhar para o alto, e a resposta vem do alto. Aí ele recebe a resposta, o mar abre, e eles passam cantando. O exército de Faraó é derrotado. 3 dias depois, 3 dias, olha só como o povo tem memória fraca. 3 dias depois ele se encontra com as águas amargas. E aí quando eles olham para as águas amargas, eles olham para o celeste ou para o terrestre? E quem olhou para o celeste? Quem estava olhando para o celeste? Moisés. Porque Moisés teve experiência com o celeste. Quem tem experiência com o celeste não vai deixar de olhar. E eu tenho clamado a Deus para que os nossos olhos venham se abrir para as coisas celestes, irmãos. Esses últimos dias nós estamos vendo um monte de crente fragilizado porque está voltado tudo para a visão terrestre e celeste. E aí não tem força. Aí fala, estou fraco. Mas se olhasse para o celeste, aí você ia falar. Porque quando eu preguei essa mensagem aqui, né, tinha pouca gente, né? Mas Paulo falava lá em Filipenses 1, versículo 4, o que fala? Vê lá, Sayuri. Irmão, como é que a pessoa faz com alegria sendo preso?
Mas é nesse mesmo capítulo. Vai lá ler. Lê lá, Eduardo. Você está na... É que minha vista está ruim. Lê o 21. 21, 22, 23, 24. É 1. Filipenses 1. No 1 e 4, vai falar fazendo sempre com alegria. A mensagem que a gente estava falando era mais sobre fazer com alegria. Como que a pessoa faz a obra com alegria? Aí foi que a gente falou, olha, a gente tem que estar olhando para a dimensão celeste. Porque se você estiver olhando para o terrestre, você não vai fazer direito. Então, Paulo, ele fazia desse jeito, fazia com alegria, porque ele teve um encontro e abriu-se os olhos dele na visão celeste. Tanto é que, antes dele ter o encontro com Jesus, ele matava, ele mandava perseguir os cristãos. Ele estava onde? Na dimensão terrestre ou celeste? Mas quando abriu o celeste, a visão dele mudou. E quando a visão dele abre, lê lá agora o 21, o 22 e 23. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Porque isto é ainda muito melhor. E aí continua. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Julgo por amor de vós ficar na carne. Mas qual que era o desejo dele? Ir para onde? Qual dimensão? Perceberam a diferença? Ele passava por prisão. Ele passava por lutas. Aí quando começou a vir essa mensagem no meu coração, eu falei, Senhor, continua abrindo meus olhos, porque às vezes eu preciso, Senhor. Eu preciso entender melhor essa questão aí, porque muitos irmãos estão com medo, Irmãos, para onde que nós vamos é muito melhor do que aqui. Aleluia, glória a Deus. Foi uma mensagem forte para mim? Foi. Mas se você quer fazer as coisas com alegria, você vai ter que entender isso. Que você tem um chamado para uma vocação celestial. Que a sua pátria já não é mais aqui, é o Brasil, nem o Japão, sua pátria é celeste. Apesar de você ter o passaporte. Por isso que ele fala que são peregrinos aqui na terra, porque estão de passagem. Mas o local onde eles foram chamados é a celestial. Quando nós começamos a entender, nós temos mais facilidade para pregar a palavra de Deus, porque aí quando você prega a palavra, você está querendo levar a pessoa para aquilo que é do alto. Agora, quando você está na terrestre, o que você faz? Irmão? Perceberam? Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, examina o meu coração. Quando Pilatos teve ali questionando Jesus, falou assim, ó, você é o rei dos judeus? Aí ele falou assim, ó, meu reino não é daqui, não, meu reino é celeste. Se bem que vai ter o terrestre também, mas só que ainda não chegou o tempo, mas vai chegar. Ele falou assim, eu poderia mandar para fazer, os meus discípulos, para fazer a campanha política aí. Mas, por enquanto, não é? Não é verdade, Eduardo? Vou mandar os meus discípulos fazer campanha política, porque um homem que opera milagre, irmão,
ele ora e peixe e pão multiplique, qual a probabilidade desse homem ganhar? Irmãos? Não é verdade? Mas ele falou assim, não. Aí ele tinha que morrer, ser o sacrifício vivo, para que você e eu pudéssemos ter o acesso. Satanás quis dar isso, olha, tudo isso eu te darei. Se prostrado você me adorar. Ele quis levar Jesus para a dimensão terrestre. Mas o Senhor preferiu fazer a vontade do celeste. Quando você entender a visão do celeste, você vai falar assim, como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A brasa do fogo tocou. Por isso que nós temos que ser, também, irmãos, pentecostal, cheio do Espírito Santo. Porque se nós não enxergarmos assim e ficarmos mais nessa dimensão terrestre, nós vamos ter dificuldade de realizar a obra do Senhor. E Jesus sempre levando o povo a olhar para cima, não é? Buscai primeiro, né? O reino de Deus e a sua justiça. Na confiança. Aí nós até entramos na nossa lição falando sobre Elias e Eliseu. Quando houve a transição, Elias falou assim: você quer porção dobrada? Então não tira o olho de mim, não. Quando foi no dia do Pentecostes também, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto, olha para cima, continua olhando para cima. Porque se você olhar para a terra, você não vai fazer. Tanto é que nós falamos outra vez, né, que Jesus apareceu para 500, mas lá no dia só tinha quase 120. Por quê? Os outros estavam olhando para onde, irmão? E quem estava lá orando lá? Os 120 estavam olhando para onde? Ó, até que do alto sejais. Aonde que estavam os olhares dele? Quando você dobra o joelho, você pensa na terra ou está ligado no céu? É isso aí. Quanto mais você estiver ligado no céu, mais você vai receber de Deus. Mais você recebe do Senhor. Mais você recebe a revelação de Deus. Vocês lembram do servo de Eliseu? Lá em 2 Reis, capítulo 6, fala lá que o exército, né, estava perseguindo e falou: abre os olhos dele. Então, meus irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos para o celeste, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos para aquilo que é do alto. Porque Deus, Ele quer operar coisas grandes aqui no nosso meio. Deus quer operar coisas maravilhosas aqui no nosso meio, meus queridos irmãos. Só que o Senhor ainda não está operando, porque a maioria de nós estamos olhando mais para a dimensão terrestre do que para aquilo que Deus pode fazer. Porque o fogo veio do céu. A revelação de Paulo veio do céu. A revelação para Isaías veio do alto. O sacrifício veio da onde? Fogo do céu. Mas fica olhando para a terra para você ver. Você só vai ver desgraça, só vai ver miséria, só vai ver notícia de
40 mil foi contaminado, 20 mil morreu, não sei o que lá e tal. E aí o desespero começa a tomar conta, as coisas da terra começam a influenciar você, e você começa a ficar desesperado, você começa a ficar angustiado, mas se volta para o céu. Aí vem o refrigério na sua alma. Aí vem o Deus do Salmo 23, por isso que Davi, mesmo sendo pastor, ele falou assim, eu sou pastor, assim, eu já pastoreei, mas eu dependo do sumo pastor que tem poder, né, para me suprir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você olha para o alto, meus irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está querendo encher você do Espírito Santo. Mas para você sair daqui cheio, você tem que estar envolvido com essa dimensão celeste. Olhar como Isaías. Vamos ler lá Isaías, irmãos. Isaías 6. É bom a gente ler, irmão, porque as aflições que os outros passaram, a gente também passa também, irmão. Ó, no ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, eu vi... Para onde que ele estava olhando? Se ele estivesse olhando para Uzias, ele fica, morreu o homem, o rei. E agora? E segundo os estudos, ele era um primo próximo ali. Mas ele viu os céus abertos. Viu os serafins. Irmãos, você crê que aqui tem anjos? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Quando nós entendemos isso, meus irmãos, as coisas da terra se tornam pequenas. Quando você se enche do celeste, o terrestre se torna pequeno. Esses problemas seus se tornam pequenos. Porque para Paulo falar aquilo lá, morrer é ganho, viver é Cristo, tem que estar cheio do celeste, irmão. Tem que desejar muito o céu. Então, eu quero encerrar aqui a minha mensagem, porque falta 5 minutos. Quantos entenderam a mensagem? Elias teve um momento que naquela perseguição ele foi lá para a cova. E o Senhor falou assim, que fazes aqui, Elias? Aí Deus levantou ele e deu o quê? Um alimento, não foi? Não foi? Não foi o anjo lá? O anjo foi lá, levou comida. Você está cansado? Deus pode te dar comida do alto. Houve um momento que ele se alimentou lá e ele andou 40 dias, não foi? É um alimento que todo atleta gostaria de comer, né? Mas Deus tem poder para te alimentar. Porque sabe por quê, meus irmãos? Deus é poderoso para nos fazer tudo isso. E eu creio que o Senhor... Quantos creem que o Senhor quer levantar a gente como
Elias, como Eliseu nesse tempo, como homens cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque quando a gente olha lá para o exemplo dele, irmão, ele poderia ter, né, não foi uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias? E quando o Senhor falou para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é o tempo de nós buscarmos o celeste, estarmos cheios daquilo que é do céu. Porque uma hora ou outra nós vamos passar. Paulo passou. Mas onde que ele está hoje? Na onde que ele tanto desejava estar lá. Então, enquanto você estiver aqui na terra, seja canal de bênção. Ah, mas tá difícil, tá isso, tá aquilo. Seja canal de bênção. Porque senão, se você aceitar mais aquilo que cria fortalezas, é porque você está aceitando o conselho do mal. Sim ou não? O que impede muitas pessoas, às vezes, de realizar, é colocar a coisa na cabeça e achar que... Mas se você crê no chamado de Deus, você crê na vocação celeste, você vai cumprir o seu chamado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que é uma mensagem difícil, porque foi difícil para mim também. E quando estava dando essa aula aí de Elias, né, na cova, né, a gente falou lá, estavam todos os irmãos lá, uns 4, 5 lá que estavam participando. E eu falei sobre esse assunto. Não é fácil, irmão. Porque às vezes você faz, e o povo, por causa de uma questãozinha... Não foi assim com Moisés? Olha só o milagre, irmão. O milagre. Você já pensou, irmã Selma? Você vê o mar se abrir? Você já imaginou? Eduardo? Aí 3 dias depois o povo já esquece que o Deus que abriu o mar poderia fazer aquela água amarga doce. Mas quem obteve a resposta? Aquele que estava olhando para que dimensão? Aí viu lá o madeiro, jogou o madeiro na água. E o madeiro é um símbolo da cruz de Cristo. Por isso que nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus, que tem poder para sarar aquilo que é amargo de dentro do nosso coração. Por isso que o Senhor fala da raiz de amargura, que nós não devemos deixar. Irmãos, o que está prejudicando muitas vezes a obra é a tal da raiz de amargura. Aí cria uma fortaleza dentro da pessoa. Irmãos, eu falo isso porque no meu tempo tinha uma pessoa que ele falava, Deus falou, Deus usou o profeta para falar e tal. E ele criou uma raiz de amargura, até hoje está parado. Deus falou ou não falou? Deus falou. Deus não falou com 6 para ele se arrepender? Não falou usou Elias ali? Até quando vocês vão ficar cocheando em 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar? E o Senhor mesmo falou, não se pode servir a 2 senhores, ou vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Ou seja, Deus é mamão. Só que quando a pessoa alimenta, aí está que nem aquele toureiro mesmo, ele só está mirando no alvo errado. Ele está olhando para a capa, mas quem está matando ele é o toureiro. O diabo está lá com a capa lá. Fala, vem cá. Aí o touro passa, a espada entra e vai uma. Aí depois vai outra. Ele coloca ali, o touro passa e joga outra. Daqui a pouco o touro lá está lá com umas 10 espadas no corpo, né? E ele acaba tombando assim.
Morreu o touro. Como vocês estão entendendo? Irmãos, eu tenho pedido a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu vim nessa viagem aqui, eu falei assim, Senhor, o Senhor deu porção pro Eliseu fazer a obra. Eu falei, dá uma porção de Eliseu na minha vida, porque eu quero ser profeta nessa terra aqui. Eu sei que... Mas se Deus deu para Eliseu, irmão, será que Deus não pode dar para nós? Eduardo? Mas a verdade, a realidade é essa, irmãos. Muitos não estão buscando mais o celeste, a visão só está aqui. O Jesus apareceu para Tomé. Tomé, veja aqui. Ó. Ele teve que tocar e ver para entender o que estava acontecendo. Porque a visão deles estava só aqui. Mas que Deus venha abrir os nossos olhos como abriu de Paulo. Quando ele estava na carne lá, ele viu. Ó, vamos ler lá também, só para confirmar essa palavra aqui, porque vocês vão ver que foi coisa do céu, entendeu? A gente precisa de coisa do céu. Nesse tempo de pandemia, de luta, a gente tem que ter coisa do céu. Atos capítulo 9. Quem pode ler para nós? Versículo 1 até o 4. Eu vou tomar uma água. Vamos pedir para uma irmã aqui. Ler sempre aí. Lê para nós, irmã Cel. Até aí, dá uma paradinha aí. Aqui ele estava em que dimensão? Hã? Agora começa o do alto. Lê. Da onde? Perceberam? Ele foi impactado pelo celeste. Aquele Saulo terrestre morre. Agora é outra coisa. Agora começa uma caminhada. Ó, irmão. Caminhada agora é diferente. Ele renuncia. Já pensou a pessoa renunciar? Ele tinha poder para mandar matar, irmão. Já pensou, Eduardo? A pessoa renunciar a isso. E ele passa agora para o outro lado. Ser perseguido. Entendeu? Irmão, quando eu comecei a meditar nesse assunto aqui, eu falei assim, Senhor, é muito forte, mas é bênção. Aí eu comecei a entender que nós, crentes, estamos precisando disso. Entender mais as coisas do alto. Né? É o que nós estamos estudando também, né? Eliseu está lá, o professor da escola dos profetas, os outros 50, 100 estão lá estudando, né? Mas mesmo assim eles ficaram meio incrédulos, né? Você lembra que nós falamos? Eles falaram assim, vai que Deus jogou ele lá no Monte Sucuba. Aí saíram para procurar 50. Eliseu falou assim, não, eu preciso vocês irem. Mas eles insistiram tanto que eles foram. Aí ficaram 3 dias lá procurando. 3 dias procurando. Aí volta lá e conversa com Eliseu. Eliseu fala assim, não falei para vocês que não era para ter ido? Mas tudo bem, vocês foram, agora vocês têm experiência. Então isso nos mostra que a gente tem que estar sempre ouvindo homens e mulheres de Deus.
que buscam a presença de Deus. E aí a gente tem revelação do alto. Vamos nos colocar de pé, fazermos uma oração.